Olha aí, aula de história hoje a gente vai comentar a atividade que vai para essa semana. Mandei uma atividade digitada. A gente vai responder essa atividade digitada, tá bom? Eu vou comentar aqui para vocês não ficarem com nenhuma dúvida, para vocês responderem com mais precisão. Possivelmente vocês vão precisar, por exemplo, da página do livro 154 e 155, que fala do poema Navio Negreiro. Mas isso é para uma outra ocasião. Eu disse que ia passar para vocês, mas eu não vou passar não. Já está aqui no livro, não vou mandar ela escrita, digitalizada não, tá bom? Então quando eu passar a atividade que fala de Navio Negreiro, a obra do Castro Alves, está bem na página 53, 54 e 55. Nossa atividade aí, a gente está falando de escravidão no Brasil, né? A gente está falando de um momento da história do Brasil que é muito triste, que foi o momento da escravidão. E a primeira questão, eu pergunto logo como é que eles eram trazidos aqui para o Brasil. Nós vimos que eles eram capturados no continente africano, muitas vezes pelos próprios africanos, tá bom? Se envolviam em guerras, confusões, batalhas, acaba que os perdedores eram vendidos como escravos, eram colocados em grandes navios, né? A pergunta aqui, como eram trazidos ao Brasil, né? Em grandes navios, né? Como era o nome desses navios? O navio negreiro, né? Também chamado de navio tumbeiro, tá bom? A gente faz um como o outro, mas coloque os dois. Esses navios aí, eles eram lotados de pessoas. Muitas vezes, se coubessem 100 pessoas, eles colocariam cerca de 400 para a ganância de estar ganhando mais dinheiro, enfim. Eram trazidos, então aí você já dá para completar a questão. Eram trazidos em péssimas condições, né? Eram trazidos amontoados em galpões, eram trazidos à força para o Brasil, né? E muitos adoeciam na viagem e até morriam na viagem. Só assim tá bom demais. Você tenta colocar com suas palavrinhas que não tem erro não. Tá bom? Aí, onde os escravos dormiam. Quando chegavam ao Brasil, tá bom, gente? Não era nos navios, não. Quando chegavam os navios, dormiam em um lugar. Onde foi? Onde é? O tio não vai dar resposta não, que é só uma linha. Você vai no livro, pesquisa, para descobrir onde é que os escravos dormiam. Tá bom? Você vai e coloca. A próxima questão diz assim: o que significa, deixa eu baixar um pouquinho aqui, está muito alto. O que significa a expressão só para inglês ver? Você não vai citar lei nenhuma não, viu gente? Você só vai explicar o que significa só para inglês ver, tá bom? Você pode até dizer, não, mas isso aqui nasceu através de uma lei. Não precisa citar qual é a lei não, tá? E essa lei foi criada pelos ingleses e era para todo mundo cumprir. Só que como o pessoal não cumpria, a lei ficou só para inglês ver mesmo, né? Então você pode dar um exemplo do nosso dia a dia, da atualidade, que existem leis que não são cumpridas, né? É só para inglês ver, não tem outro jeito, né? Coloquei até um exemplo aqui, quando a pessoa pega o livro e finge que estuda, por exemplo, é só para inglês ver mesmo, Então, quando pega o celular e vai ver, vai fingir que ele está estudando, assistindo aula também. Então, dá uma explicadazinha, usa aí 2 linhas, né? Coloquei 3, mas pode usar 2. Terceira questão, que é abolicionismo. Então, gente, olha só, abolir é uma coisa, é acabar, né? Mas acabar com o quê? Então, abolir o quê? Abolicionar. O que é abolicionar? O que é abolicionismo? É acabar com alguma coisa. Isso aqui está muito fácil. Tá bom? Eu expliquei para vocês na aula passada que depois que aconteceu a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ficou ao lado dos escravos. Eles lutaram junto na guerra. Então, voltando para casa, eles queriam liberdade para todo mundo. Como é que eles tinham um companheiro lá, ficaram amigos do pessoal lá, e quando voltam para casa, uns vão para a senzala e outros vão para outras coisas? Não. Alguma coisa estava errada.
Aí começou a surgir um movimento no Brasil chamado de abolicionismo, tá bom? Isso aí não está difícil de você entender não. Como o governo de Dom Pedro II convenceu os escravizados do Brasil a lutar na Guerra do Paraguai. Olha, aqui está muito simples. O governo de Dom Pedro II prometeu a eles liberdade. Não uma liberdade rápida, mas uma liberdade lenta e gradual. Ele ia negociar com fazendeiros, pagar indenização para fazendeiro, para libertar os escravos. Isso foi, digamos assim, prometido para eles, só que não foi cumprido. Foi o que piorou ainda mais a situação, e o movimento lá da terceira questão aumentou mais ainda, né? Aí começou a surgir aquele pessoal lá, o Castro Alves, né, que eu acabei de comentar para vocês, que era chamado de poeta dos escravos, que escreveu um poema chamado de Navio Negreiro, tá? Que está bem no livro de vocês esse poema, onde ele faz o que? Ele faz uma narrativa e uma descrição de como eram as viagens dos africanos até o Brasil naqueles navios tumbeiros. Ele conta lá como é que faz uma narrativa em forma de poema. Tá bom? E tem outros também, né? Tem muitos outros abolicionistas, como por exemplo Joaquim Nabuco, né? Olegária da Costa, enfim, Luiz Gama, todos eles eram abolicionistas também, tá bom? Aí prometeu libertar os escravos, não libertou, o pessoal ficou meio chateado. Isso aqui reforçou mais ainda, sabe o quê? Isso aqui reforçou um movimento chamado de movimento republicano. Já que o rei não dava sua palavra, talvez um presidente desse a sua palavra, porque foi um dos pontos iniciais, foi exatamente a questão da abolição. Um dos patamares iniciais foi a questão da abolição, reforçada pelos militares. Então o exército brasileiro tomou um pouquinho das dores aí abolicionistas e também outras dores também, porque o Dom Pedro não valorizava mais os soldados. Os caras voltaram cheios digamos assim, de orgulho de ter vencido a Guerra do Paraguai, mas o imperador não dava mínima para isso, nem o salário deles ele aumentou, nem nada. Então isso também reforçou a questão do movimento republicano, que inclusive foi em 15 de novembro ontem, né? De 1889, o Brasil deixava de ter um rei e passava a ter um presidente. Tá bom? Isso aqui foi só uma das causas, ó. O pontapé inicial abolicionista, reforçado pela importância dos militares no governo. Tá bom? Quinta questão, o que aconteceu com os escravizados após a Guerra do Paraguai? Voltaram para casa, né? E em vez de ficarem livres, voltaram para suas respectivas fazendas, para continuar sendo escravos. Coloquem mais ou menos assim, tá bom? Sexta, quais os abolicionistas mais famosos do Brasil no século XIX? Aí você coloca aí Luiz Gama, né? Luiz Gama, todos estão no livro, tem no livro de vocês, Olegária, Castro Alves, enfim. Estão todos aí no livro. Eu não vou nem dizer assim, não vou dar a resposta. O próprio livro já dá a resposta. Tá bem escancaradozinho aí na página 151 e 150. Tá bom? Vamos ver aqui mais alguma coisa. Deixa eu passar aqui o slide. Aí estamos aí na sétima questão. Responda adequadamente, né? Aí a letra A diz assim, ó. Ajudou a criar a Academia Brasileira de Letras e foi um grande abolicionista. Quem será que foi isso daí, né? Você vai ter que ler a parte que fala de Castro Alves, a parte que fala de Luiz Gama, de Joaquim Nabuco, para saber quem foi dos três que ajudou a construir, a criar a Academia Brasileira de Letras, que existe até hoje. Bom, isso no século XIX. Castro Alves foi considerado o quê? O apelido dele, viu? Professor, fazia um bullying. Não, apelido assim, o nome que ele era mais conhecido, né? Enfim, eu não vou colocar aqui porque eu vou dar a resposta. Vai na parte que fala do Castro Alves e tenta descobrir de que maneira ele era conhecido. Tá bom? O que foi Lei Bio Abidin?
Esse nome está em português ou está em inglês? O que foi a Lei Bill Aberdeen? Aqui foi o seguinte, como eu falei para vocês lá na segunda questão, houve um momento em que as coisas aconteciam somente para inglês ver. Agora sim você vai falar da lei. Lá você falava só o que significava a expressão. Aqui você vai dizer o que foi essa lei. Tá bom? Foi a lei que libertou todos os escravos? Será que foi a lei que trouxe liberdade para os escravos acima de 65 anos? Será que foi a lei que libertava todos os filhos de escravos? Então você vai tentar descobrir e colocar, tá bom? E para que criaram a lei Eusébio de Queiroz? Ela é muito semelhante a essa lei aqui, ó, a Bill Aberdeen. Por quê, professor? Porque essa lei não foi criada no Brasil, foi criada na Inglaterra, certo? Só vai só dizer para que ela serve, mas foi criada na Inglaterra. Então, para não ficar feio para os brasileiros, eles criaram essa lei Eusébio de Queiroz. Por quê? Porque falava da mesma coisa, mas para não obedecer uma lei criada na Inglaterra, eles acabaram criando uma no Brasil que era igualzinha. Tá bom? Comente a lei do ventre livre, que o nome já está dizendo. Aqui é o seguinte, como o nome já está de estudo, não tem problema nenhum eu dizer, ó. A lei do ventre livre é aquela lei que vai libertar todos aqueles que nasciam de escravas. Os filhos de escravas, em certo momento, não eram mais considerados escravos, eles já eram livres, de acordo com essa lei criada após a lei Eusébio de Queiroz. Tá bom? Lei dos sexagenários. É a lei que vai libertar todos os velhinhos acima de 65 anos de idade. Embora não houvesse muito que eles pudessem fazer após essa idade aí, era muito difícil um escravo chegar a 65 anos de idade, era muito, quase impossível acontecer isso, porque eles trabalhavam muito pesado, muito duro mesmo. Né? E a Lei Áurea foi a última lei do Brasil, né? Se estamos falando de abolição, se estamos falando que muitas leis foram criadas, e essa daqui é a última, o que é que ela faz? Pela lógica, pelo pensamentozinho lógico de cada um de vocês, dá para vocês entenderem. Tá bom? Se tem um monte de lei libertando de escravo aos poucos, e a última lei foi essa daqui, assinada pela Princesa Isabel, dá para você matar a charadinha. Beleza? O que é que nós estamos estudando? Estamos estudando a abolição. Para vocês, o que é a abolição? Não é acabar com alguma coisa? O que é que estava atrapalhando o progresso do Brasil? Exatamente a escravidão. Mas por quê? Porque todo país da América já era considerado progressista, né? Avançado, mas o Brasil continuava com dois probleminhas. Tinha um rei e tinha escravos. E não era isso que os países como Estados Unidos pregavam, não. O progresso iluminista deles era bem mais do que ter escravos e reis. Não, eles queriam um presidente, para eles participarem do governo também. O rei manda sozinho. Aqui é o poema que eu falei para vocês, o poema chamado de Navio Negreiro, do Castro Alves, onde ele vai falar sobre a situação da viagem dos navios escravistas até o Brasil. Ele é um pouquinho intenso, mas é um poema muito bom de ler, onde ele denuncia, onde ele fala de maneira bem interessante. Ele foi um grande poeta, Castro Alves, muito esperto, inteligente, e ele deixa bem claro aqui como era o cotidiano, como era a vida, né, nos porões desses navios, como era o embarque, o desembarque, como o pessoal era vendido aqui nas feiras do Brasil, qual a tristeza que eles passavam, o que é que eles sentiam. Então, logicamente, ele não era escravo, mas ele sabia, ele via, ele era da época dos escravos. E poucas pessoas conseguiam pensar no escravo como ser humano. Castro Alves foi um deles que pensou no escravo, não como mercadoria, não como coisa, mas como ser humano. Próxima semana eu vou passar essa atividade, tá bom? Que vai para a próxima semana somente.
Mas se você quiser já adiantando alguma coisa, é bom, né, gente? São muitas páginas. Tem aqui o símbolo da ONU. E a ONU diz que é proibido ter escravos no mundo. Ela fala isso, não pode mais ter escravo no mundo de jeito nenhum. A escravidão já acabou e é contra as nações humanas quem escraviza pessoas hoje em dia. É isso, só isso que quer dizer isso aqui, ó. Explicar o que foi a lei do ventre livre, ó, que interessante. E como ela contribui, aqui é a segunda questão. Mas a primeira questão, você vai uma resposta pessoal. Como é uma resposta pessoal, você não vai riscar o livro não, viu gente? Fica feio. Pega um post-itzinho e grampeia bem aqui assim, ó, com a resposta da primeira questão. Eu estou só colocando aqui para vocês entenderem. Ou então pega uma folha de caderno e grampeia aqui, ó, e coloca a resposta da primeira questão. Não precisa copiar tudo isso. Você coloca lá somente a resposta. Tá bom? Para não ficar feio, você coloca um clipezinho ali para segurar. Onde for resposta pessoal, você faz isso. Aqui não, aqui você pode escrever, ó, tem as linhas, tá? Mas aqui você vai ter que grampear. Não façam como os meninos estão entregando aqui, não. Um livro riscado no canto fica feinho demais. Ninguém entende de onde é a resposta. Tá bom? É só uma dica, só para você entender. Então ficamos por aqui. Já passei a atividade que vocês vão fazer em casa, tá bom? É digitado essa semana, a próxima semana do livro. Beleza? Então fiquem na paz, fiquem de bem. Saúde a todos. Tchau, gente.